errado. Eu podia sentir. Mãe, não vou conseguir ir. Você vai e depois te encontro. Ele disse com uma voz que não parecia a dele. Aquele tom frio e distante me fez tremer por dentro. Sou Iracema Falcão. Tenho 68 anos. E por pouco não fui vítima de um plano terrível arquitetado pelo meu próprio sangue. A viagem de helicóptero estava marcada há semanas. Seria um passeio pela costa de São Paulo, saindo do heliponto no Guarujá até uma propriedade que tenho em Ilhabela. Guilherme, meu filho de 42 anos, tinha organizado tudo. Pelo menos foi o que ele me fez acreditar. Patrícia, minha nora, parecia tão empolgada quanto eu. Vai ser incrível, dona Iracema, dizia ela com aquele sorriso que hoje reconheço como falso. Quando desliguei o telefone após a ligação de Guilherme, fiquei parada por longos minutos, olhando pela janela da minha mansão no Morumbi. As palmeiras do jardim balançavam com o vento, e eu sentia que algo mais profundo também estava se movendo na minha vida. Durante toda a minha carreira como empresária do ramo hoteleiro, aprendi a confiar na minha intuição. Foi ela que me guiou nas decisões mais importantes, que me fez construir um império quando muitos duvidavam que uma mulher conseguiria. E naquele momento, minha intuição gritava: por que Guilherme desistiria na última hora de uma viagem que ele mesmo tinha planejado com tanto entusiasmo? Por que insistia que eu deveria ir sozinha? Liguei para minha amiga de infância, Catarina Brito. Nos conhecemos desde os tempos do colégio em Minas Gerais, antes de me mudar para São Paulo. Cati, preciso te contar algo estranho, falei enquanto me sentava na poltrona de couro da sala de estar. A casa estava silenciosa demais, quase como se antecipasse o que estava por vir. Catarina me ouviu com atenção. Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha foi quebrado por suas palavras precisas. Iracema, você lembra daquela vez na faculdade, quando aquele rapaz te convidou para sair e eu te impedi? Senti a mesma coisa agora. Não vá nesse helicóptero. Cancelei a viagem. Disse ao piloto Osvaldo que não estava me sentindo bem. Ele pareceu estranhamente nervoso quando liguei. A senhora tem certeza? Está tudo pronto. Checado. Insistiu ele, de uma forma que só fez meus receios aumentarem. Foi naquela mesma tarde que comecei a perceber outros sinais que tinha ignorado. Como empresária bem-sucedida, sempre tive uma visão aguçada para negócios. Mas quando se trata da própria família, às vezes ficamos cegos. Guilherme tinha se formado em administração, seguindo meus passos, mas nunca demonstrou o mesmo tino para os negócios. Ultimamente, pedia empréstimos cada vez maiores. É para expandir, mãe, dizia ele. Confie em mim. Patrícia entrou na nossa família há 5 anos. No começo, parecia a nora perfeita, atenciosa, interessada nos negócios da família. Agora, recordando pequenos episódios, percebi como ela sutilmente começou a me afastar dos meus amigos, como questionava minhas decisões financeiras, como se interessava demais pelo meu testamento. 3 meses antes daquela fatídica ligação, durante um jantar no restaurante Vieiras, em Higienópolis, Patrícia recebeu uma ligação e saiu apressada para atendê-la. Seguia discretamente e ouvi parte da conversa. Ele está hesitando, mas vou convencê-lo. Depois que ela se for, tudo será nosso. Na hora pensei que falava de algum negócio. Como fui ingênua. Após cancelar a viagem, decidi investigar. Não contei a ninguém, exceto a Antônio Pacheco, meu amigo de longa data, que trabalhou na Polícia Federal. Nos encontramos no Café Cantinho Mineiro, um lugar discreto onde sabia que não encontraria conhecidos. Iracema, você fez bem em me procurar, disse Antônio enquanto tomava um gole de café. Seus olhos experientes me analisavam. Se você estiver certa, precisamos de provas concretas antes de acusar alguém, especialmente seu próprio filho. Antônio sugeriu que contratássemos um detetive particular, mas eu tinha uma ideia melhor. Roberta Salgado, minha secretária há mais de 20 anos, era como uma filha para mim. Confiava nela mais do que em qualquer pessoa. Roberta, chamei-a no dia seguinte. Preciso que você faça algo extremamente confidencial. Enquanto Guilherme e Patrícia estavam numa suposta viagem de negócios em Campos do Jordão, Roberta e eu entramos no escritório deles. O que encontramos gelou meu sangue. Documentos de um seguro de vida em meu nome, com valor altíssimo,
feito recentemente sem meu conhecimento. E-mails trocados com um mecânico sobre alterações no helicóptero. Um mapa detalhando o local onde a aeronave supostamente sofreria uma falha. Um ponto isolado no mar, onde demoraria dias até encontrarem qualquer vestígio. Dona Iracema, sussurrou Roberta, pálida. Eles estavam planejando. A senhora poderia ter. Não consegui dormir naquela noite. Andei pela mansão que construí com tanto esforço ao longo da vida, tocando os móveis, olhando as fotografias. Em cada uma delas, Guilherme sorria, quando criança no balanço do jardim, adolescente na formatura, adulto no seu casamento. Como aquele menino que embalei em meus braços poderia desejar minha morte? Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não confrontaria Guilherme e Patrícia imediatamente. Precisava de mais provas, algo irrefutável. Com a ajuda de Antônio, instalamos câmeras escondidas na sala de reuniões da mansão, onde sabia que eles costumavam conversar quando achavam estar sozinhos. A espera foi angustiante. Durante 3 dias, agi normalmente. Servi o café da manhã para os dois quando retornaram da viagem, perguntei sobre os negócios, fingi que nada tinha mudado. Por dentro, estava despedaçada. Estou pensando em remarcar aquela viagem de helicóptero, comentei casualmente durante o jantar. Pena que vocês não podem ir. Os olhares que trocaram confirmaram minhas suspeitas. Na verdade, mãe, Guilherme respondeu rapidamente. Acho que podemos reorganizar nossa agenda. Seria ótimo fazermos essa viagem juntos, não é mesmo, amor? Patrícia assentiu, sorrindo docemente. Claro, família precisa passar tempo junta. Naquela noite, enquanto eles dormiam, assisti às gravações das câmeras escondidas. Foi quando ouvi, com meus próprios ouvidos, a confirmação do plano macabro. Guilherme e Patrícia, sentados na sala de reuniões, discutiam sobre como resolver o problema. O problema era eu. O piloto está garantido? Perguntou Patrícia. Sim, Osvaldo vai receber 30% adiantado, e o restante quando tudo terminar, respondeu meu filho hesitante. Não podemos vacilar agora, Guilherme. As dívidas só aumentam, e os agiotas não vão esperar para sempre. Eu sei, mas é minha mãe, Patrícia. E você acha que ela se importaria com você se soubesse o que você fez com o dinheiro da empresa? Ela sempre foi durona nos negócios, iria te deserdar na hora. Guilherme baixou a cabeça, derrotado. Você tem razão, não temos escolha. Senti meu mundo desabar. Não eram apenas as palavras que me feriam, mas a facilidade com que planejavam tirar minha vida. Como chegamos a esse ponto? Você já sentiu que não conhece realmente alguém que ama? Já se perguntou como uma pessoa que você criou, educou e amou incondicionalmente poderia tramar contra você? De onde você é? Já enfrentou uma traição tão profunda que abalou todas as suas certezas? É difícil explicar o que senti naquele momento. Uma mistura de raiva, tristeza, medo e, surpreendentemente, determinação, porque algo dentro de mim despertou. Aquela Iracema que construiu um império do nada, que enfrentou preconceitos numa época em que mulheres empresárias eram raridade, ressurgiu das cinzas da minha dor. Não seria vítima. Não permitiria que destruíssem não apenas minha vida, mas também o legado que construí com tanto esforço. O que aconteceu depois mudou completamente o rumo da nossa família e mostra como a ganância pode corromper até os laços mais sagrados. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu quarto, iluminando as fotografias na cômoda. Retratos de uma família que agora se revelava uma ilusão. Toquei a moldura dourada, onde Guilherme, aos 5 anos, sorria sem os 2 dentes da frente. Como aquele menino de sorriso inocente se transformara no homem que planejava minha morte. Desci para o café tentando manter a compostura. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã. O aroma do café recém-passado, o som dos talheres contra a porcelana e os olhares furtivos entre meu filho e minha nora. Patrícia estava especialmente atenciosa. Dormiu bem, dona Iracema? Perguntou ela, servindo-me uma xícara de café. A senhora parece cansada. Tive pesadelos, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Sonhei que estava caindo de um lugar muito alto.
Vi um músculo tremer no rosto de Guilherme. Ele quase derrubou a xícara. Mãe, você devia consultar aquele médico que recomendei. Esses pesadelos podem ser sinal de estresse, disse ele, evitando meu olhar. Talvez eu consulte, filho. Ou talvez eu só precise ficar mais atenta ao que acontece ao meu redor. Assim começou nossa dança macabra. Eu, fingindo ignorância. Eles, planejando minha morte enquanto sorriam e me serviam café. Com a cabeça mais fria, comecei a recapitular os últimos meses, procurando sinais que deveria ter notado antes. Lembrei-me de uma tarde, 3 meses antes, quando encontrei Patrícia mexendo nos meus documentos no escritório da mansão. Só estava procurando aquele contrato do fornecedor que você mencionou, sogra, explicou ela, sorrindo docemente. Na época, acreditei. Agora percebia que ela provavelmente buscava informações sobre meus bens, sobre como estavam distribuídos. Houve também aquele jantar no restaurante Vieiras, em Higienópolis. Enquanto celebrávamos o aniversário de Guilherme, Patrícia recebeu uma ligação e afastou-se para atender. Impulsionada por uma curiosidade que não conseguia explicar na época, seguia discretamente e captei fragmentos da conversa. Depois que ela se for, tudo será nosso. Não, ele não vai desistir, eu garanto. Na época, pensei que falava de algum negócio. Que tola eu fui. E Guilherme? Os sinais também estavam lá. As visitas cada vez menos frequentes. Os pedidos de dinheiro cada vez maiores. É para expandir os negócios, mãe, dizia ele. Confie em mim. Confiança. Como essa palavra soa irônica agora. Confiança foi o que me fez construir um império e também o que quase causou minha ruína. Naquela manhã, após o café constrangedor, liguei para Antônio Pacheco. Nos conhecemos quando ele ainda trabalhava na Polícia Federal, investigando uma série de fraudes que afetaram uma das minhas pousadas. Desde então, mantivemos uma amizade sólida. Antônio era um dos poucos homens que nunca me subestimou por ser mulher. Precisamos conversar, disse eu ao telefone, tentando manter a voz firme. Hoje, no Cantinho Mineiro, às 3. O Café Cantinho Mineiro ficava num bairro afastado, onde sabia que não encontraria conhecidos. Era um lugar simples, aconchegante, com mesinhas de madeira e um aroma permanente de pão de queijo recém-saído do forno. Cheguei mais cedo e escolhi uma mesa nos fundos, longe da janela. Antônio chegou pontualmente às 3, com seu andar característico. Lento, mas determinado. Aos 70 anos, ainda mantinha a postura ereta e o olhar penetrante de um investigador. Você parece abatida, Iracema, observou ele sentando-se à minha frente. Contei-lhe tudo. A ligação estranha de Guilherme cancelando a viagem de helicóptero, as suspeitas que vinham crescendo e, finalmente, as gravações que confirmavam o plano macabro. Enquanto falava, tentava manter a compostura, mas em dado momento minha voz falhou. As lágrimas que contive por tanto tempo finalmente escorreram pelo meu rosto. Antônio estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Respire fundo, pediu ele. Estou aqui com você. Sequei as lágrimas com o guardanapo de pano. A garçonete se aproximou, lançou-me um olhar preocupado e afastou-se discretamente. O que você pretende fazer? Perguntou Antônio, depois que recuperei a calma. Quero justiça, respondi. Mas antes preciso entender por quê. Por que meu próprio filho planejaria algo assim? Deve haver mais nessa história. Antônio concordou. Vamos investigar mais a fundo. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar. Mas Iracema, você precisa ter cuidado. Se eles suspeitarem que você sabe... Não foi preciso completar a frase. Nós dois sabíamos que minha vida corria perigo real. Nos dias seguintes, continuei minha atuação. Sorria para Guilherme e Patrícia, falava sobre a possibilidade de remarcar a viagem de helicóptero, fingia não notar os olhares que trocavam. Por dentro, estava em pedaços. Uma semana depois da nossa conversa no café, Antônio me trouxe as primeiras descobertas. Encontramo-nos novamente no Cantinho Mineiro, dessa vez mais cedo, quando o lugar estava quase vazio. Seu filho está endividado até o pescoço, revelou Antônio, mostrando-me uma pasta com documentos. Não são apenas dívidas comerciais. Ele deve a agiotas, pessoas perigosas. Examinei os papéis, atônita. Havia registros de empréstimos vultosos, contratos com taxas de juros absurdas,
até mesmo alguns cheques sem fundos. Como eu, que sempre administrei meus negócios com tanto zelo, pude criar um filho tão irresponsável? A mais, continuou Antônio hesitante, a empresa que ele dirige, aquela filial da sua rede de pousadas em Campos do Jordão, a pousada Águas Claras? Sim, ele tem desviado fundos há pelo menos 2 anos. A pousada está praticamente falida, mas nos registros oficiais que ele te mostra, tudo parece lucro. Senti o sangue gelar nas veias. Águas Claras era um dos meus projetos mais queridos. Inaugurei aquela pousada quando Guilherme nasceu, pensando que um dia seria dele. Era um estabelecimento encantador, aninhado entre as montanhas, com vista para um vale verdejante. Nos fins de semana, costumávamos tomar café da manhã no terraço, observando a neblina dissipar-se lentamente. Como ele conseguiu esconder isso por tanto tempo? Perguntei mais para mim mesma do que para Antônio. Falsificando relatórios financeiros, principalmente. E ele tinha um cúmplice dentro da administração da pousada. Quem? O gerente, Maurício Cardoso. Maurício trabalhava comigo há 15 anos. Foi indicado por Guilherme, mas sempre me pareceu competente e honesto. Mais uma ilusão desfeita. Quanto à sua nora, prosseguiu Antônio, ela tem um histórico interessante. Antes de se casar com seu filho, esteve envolvida com outro empresário, um homem bem mais velho, que também morreu em circunstâncias, digamos, convenientes. Está sugerindo que ela... Não estou afirmando nada, apenas informando. O homem teve um infarto fulminante durante uma viagem. A autópsia foi inconclusiva, mas havia rumores de envenenamento. Ela herdou uma soma considerável. Pouco depois, conheceu seu filho. A história ficava cada vez mais sombria. Patrícia não era apenas cúmplice. Talvez fosse a verdadeira mente por trás do plano. Naquela noite, não consegui dormir. Rolava na cama, imaginando os sussurros trocados entre meu filho e minha nora no quarto ao lado. Estariam eles, naquele exato momento, ajustando os detalhes do meu assassinato? Levantei-me e fui até a janela. A lua cheia iluminava o jardim, projetando sombras alongadas no gramado impecável. Aquela casa, que construí com tanto carinho, tornara-se uma prisão. Cada canto guardava lembranças que agora pareciam manchadas. No dia seguinte, chamei Roberta, minha secretária. Confiava nela como em poucas pessoas. Trabalhava comigo há mais de 20 anos e conhecia todos os aspectos dos meus negócios. Roberta, disse eu, depois de fechar a porta do escritório, preciso da sua ajuda em um assunto extremamente delicado. Os olhos dela se arregalaram quando contei minhas suspeitas. Sua lealdade sempre foi inabalável, mas agora eu via também indignação. Dona Iracema, isso é monstruoso, murmurou ela. Como posso ajudar? Precisamos de mais provas. Quero que você monitore discretamente os movimentos financeiros de Guilherme. Todos eles. E preciso de acesso ao escritório dele quando não estiver lá. Ele nunca deixa aquela sala destrancada. Tenho uma cópia da chave, admiti. Nunca pensei que precisaria usá-la assim. 2 dias depois, Guilherme e Patrícia anunciaram uma viagem de negócios a Campos do Jordão. Precisamos verificar pessoalmente a situação da pousada, explicou meu filho. Voltamos em 2 dias. Assim que partiram, Roberta e eu entramos no escritório deles na mansão. A sala era impecavelmente organizada. Obra de Patrícia, certamente. Guilherme sempre foi desorganizado desde criança. Começamos a vasculhar metodicamente. Verificamos a escrivaninha, os arquivos, até mesmo os livros na estante, procurando por documentos escondidos. Foi quando notei algo estranho no notebook de Guilherme. Ele sempre o levava consigo, mas desta vez, surpreendentemente, deixara-o para trás. Isso é incomum, comentei. Ele nunca se separa deste computador. Talvez tenham saído com pressa, sugeriu Roberta. O notebook estava bloqueado por senha, mas eu conhecia meu filho. Tentei a data de aniversário dele. Nada. O nome do primeiro cachorro? Nada. Então, num lampejo de intuição, tentei minha própria data de nascimento. A tela desbloqueou. O que encontramos foi devastador. E-mails trocados com o piloto Osvaldo discutindo alterações no helicóptero. Um documento detalhado sobre o seguro de vida em meu nome, com Guilherme como o único beneficiário.
transferências bancárias suspeitas para contas offshore. E então, o golpe final, uma pasta inteira dedicada ao plano. Havia um mapa detalhado, marcando o local exato onde o helicóptero sofreria a falha. Um ponto isolado no oceano, longe das rotas de navegação, onde demoraria dias até encontrarem qualquer vestígio. Também havia um cronograma meticuloso, a data da viagem, a hora exata da falha, até mesmo um roteiro do que Guilherme deveria dizer à imprensa quando o corpo fosse encontrado. Minha mãe era uma mulher extraordinária, dizia o texto, que amava aventuras. Morreu fazendo o que amava. A falsidade daquelas palavras preparadas me feriu mais do que qualquer coisa. Era como se ele já estivesse ensaiando o papel de filho enlutado, enquanto planejava friamente meu assassinato. Meu Deus, dona Iracema, sussurrou Roberta, pálida. Isso é diabólico. Assenti, incapaz de falar. A garganta parecia fechada por um nó de emoções contraditórias. Dor, raiva, incredulidade e uma determinação crescente. Fizemos cópias de tudo. Quando terminamos, deixamos o escritório exatamente como estava. Não podíamos levantar suspeitas. Naquela noite, sozinha em meu quarto, chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de uma profunda desilusão. Como pude criar um filho capaz de tamanha crueldade? Onde errei? Lembrei-me de quando Guilherme era pequeno, como seus olhos brilhavam quando eu voltava de viagens de negócios. Como ele corria para meus braços, como ríamos juntos. Onde estava agora aquele menino? O que o transformou neste homem calculista, capaz de planejar a morte da própria mãe? Na manhã seguinte, reuni-me novamente com Antônio no Café Cantinho Mineiro. Mostrei-lhe as cópias dos documentos encontrados. Isso é mais do que suficiente para uma denúncia formal, afirmou ele, depois de examinar tudo cuidadosamente. Mas precisamos pensar na sua segurança primeiro. Eles podem tentar algo desesperado se souberem que você descobriu o plano. O que sugere? Entre em contato com o Dr. Júlio Buarque. Ele é o melhor advogado criminal que conheço. Depois, vamos à Delegacia de Crimes Financeiros falar com um velho amigo, o delegado Maurício Teixeira. Ele cuidará disso com a discrição necessária. Assenti. O plano começava a tomar forma. Há outra coisa que precisamos fazer, acrescentou Antônio. Descobrir se o piloto Osvaldo está realmente envolvido, ou se foi apenas manipulado por seu filho. Marcamos um encontro com Osvaldo para o dia seguinte, num restaurante afastado. Antônio usaria sua credencial de ex-policial federal para intimidá-lo, se necessário. Ao voltar para casa, encontrei Guilherme e Patrícia já retornados de Campos do Jordão. Estavam na sala de estar, aparentemente relaxados. Como foi a viagem? Perguntei, tentando soar casual. Produtiva, respondeu Guilherme. A pousada está indo muito bem. Aquelas reformas que sugerimos valeram a pena. Mais mentiras. Segundo Antônio, a pousada estava à beira da falência. Que bom, filho. E a propósito, estive pensando na nossa viagem de helicóptero. Talvez possamos remarcá-la para a semana que vem? Os olhares que trocaram confirmaram minhas suspeitas mais uma vez. Um misto de surpresa e ansiedade? Claro, mãe, respondeu Guilherme rapidamente. Vou falar com Osvaldo para verificar a disponibilidade dele. Não se preocupe, eu mesma falo com ele, respondi sorrindo. Já tenho o número. Vi um músculo tremer no rosto de Patrícia. A senhora está mesmo animada com esse passeio, não é? Mais do que vocês imaginam, respondi. Acho que vai ser uma experiência reveladora. Naquela noite, enquanto jantávamos, observei-os com novos olhos. Cada gesto, cada palavra ganhou novos significados. Patrícia servia-me com atenção exagerada. Guilherme falava sobre o futuro, sobre projetos que faríamos juntos. A ironia era quase insuportável. Filho, disse eu, num momento em que Patrícia foi à cozinha. Você está feliz? A pergunta pegou-o de surpresa. Claro, mãe. Por quê? Só me pergunto se criei você direito. Se te dei tudo o que precisava. Algo tremeu nos olhos dele. Culpa, talvez? Mas logo desapareceu. A senhora foi a melhor mãe que alguém poderia ter, respondeu ele, evitando meu olhar. Mais mentiras. Na manhã seguinte, encontrei-me com Osvaldo, o piloto. Antônio estava comigo,
silencioso, mas imponente com sua presença de ex-policial federal. Osvaldo era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e mãos calejadas. Parecia nervoso, olhando constantemente para a porta do restaurante, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Senhor Osvaldo, comecei, sem rodeios. Sabemos do plano para sabotar o helicóptero durante meu passeio. Ele empalideceu. Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou a xícara de café. Dona Iracema, eu não sei do que a senhora está falando. Temos provas. Interviu Antônio, colocando sobre a mesa algumas das cópias dos e-mails. Sua participação está bem documentada. A questão agora é se você quer ser cúmplice de tentativa de homicídio ou se prefere cooperar com a justiça. O homem desmoronou, colocou o rosto entre as mãos e começou a soluçar baixinho. Ele me procurou há 2 meses, confessou finalmente. Disse que precisava simular uma falha mecânica durante o voo. Garantiu que ninguém se machucaria, que era só para assustar a senhora. E você acreditou nisso? Perguntei incrédula. No início, sim, mas depois as instruções ficaram mais específicas. O local exato onde deveria acontecer, longe de qualquer rota. Percebi que era mais sério, mas já tinha aceitado um adiantamento considerável. Estava com medo de desistir. Quanto ele te ofereceu? Questionou Antônio. R$500 mil. Metade adiantada, metade após o acidente. Uma quantia obscena para tirar minha vida. Era esse o valor que meu filho atribuía à minha existência? Saí daquele restaurante com o coração pesado como chumbo. O depoimento de Osvaldo confirmou minhas piores suspeitas e acrescentou detalhes ainda mais perturbadores. Enquanto caminhávamos para o estacionamento, Antônio segurava meu braço delicadamente, como se temesse que eu pudesse desabar a qualquer momento. R$500 mil, repeti em voz baixa. Meu filho colocou esse preço na minha cabeça. Iracema, você não pode voltar para aquela casa, disse Antônio com firmeza. Não é seguro. Balancei a cabeça determinada. Tenho que voltar. Se eu desaparecer agora, eles vão suspeitar. Precisamos reunir mais provas. Construir um caso irrefutável. Antônio não parecia convencido, mas respeitou minha decisão. Combinamos que ele ficaria em constante contato e que, ao menor sinal de perigo, eu sairia imediatamente da mansão. Vamos agendar uma reunião com o Dr. Júlio Buarque para amanhã, disse ele. E depois iremos à delegacia falar com Maurício Teixeira. Quando voltei para casa, encontrei Guilherme no escritório, ao telefone. Parei na porta entreaberta, tentando ouvir a conversa sem ser notada. Tudo está correndo conforme o planejado, dizia ele em voz baixa. Ela quer remarcar o passeio para a próxima semana. Sim, já falei com ele. Não suspeita de nada. Recuei silenciosamente, o coração martelando no peito. Subi para meu quarto e tranquei a porta. Precisava pensar, planejar meu próximo movimento com cuidado. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada rangido da casa secular me sobressaltava. Será que eles tentariam algo antes da data planejada? O desespero poderia levá-los a antecipar seus planos? Na manhã seguinte, encontrei o Dr. Júlio Buarque em seu escritório no Centro Empresarial de São Paulo. Era um homem austero, com olhos penetrantes por trás dos óculos de armação fina. Conhecia-o há décadas. Ele cuidava dos assuntos legais da minha empresa desde o início. Dona Iracema, cumprimentou-me ele, levantando-se para apertar minha mão. Antônio me adiantou que o assunto é grave, mas confesso que não esperava algo desta magnitude. Apresentei todas as provas coletadas até então: as gravações, os e-mails, o depoimento de Osvaldo, os documentos do seguro de vida fraudulento. À medida que expunha cada evidência, o rosto do advogado tornava-se mais sombrio. Em quase 40 anos de carreira, disse ele finalmente, nunca vi um caso tão perturbador. Seu próprio filho. Quero saber minhas opções, interrompi. Não suportava mais ouvir aquela constatação óbvia e dolorosa. Temos evidências suficientes para uma denúncia criminal, afirmou o Dr. Júlio. Tentativa de homicídio qualificado, com agravante de relação parental. Mas há outro caminho que talvez queira considerar. Qual? Uma armadilha. Fazer com que eles revelem o plano em circunstâncias controladas, com testemunhas oficiais presentes, seria a prova definitiva.
A ideia fez meu estômago revirar. Colocar-me deliberadamente em uma situação onde meu filho acreditaria estar executando meu assassinato? Era quase insuportável de imaginar, mas também era o caminho mais seguro para garantir que justiça fosse feita. Vamos falar com o delegado Teixeira, decidi. Quero ouvir a opinião dele. Da elegante torre empresarial, seguimos para a Delegacia de Crimes Financeiros no centro de São Paulo. O contraste não poderia ser maior. Das poltronas de couro e painéis de madeira nobre para cadeiras de plástico e paredes descascadas. O delegado Maurício Teixeira era um homem de 60 anos, com a aparência de quem já viu de tudo na vida. Cabelos grisalhos cortados rente, olhos cansados mas alertas, e uma postura que inspirava confiança imediata. Antônio me ligou ontem, disse ele, indicando-nos as cadeiras à frente de sua mesa abarrotada de pastas. Disse que era um caso delicado envolvendo tentativa de homicídio. Não mencionou que a vítima seria a grande Iracema Falcão. Havia um misto de admiração e preocupação em sua voz. Meu nome era conhecido nos círculos empresariais de São Paulo. Construí meu império hoteleiro do zero, em uma época em que mulheres empresárias eram raridade. Também não mencionou que os acusados seriam meu filho e minha nora. Acrescentei com amargura. O delegado assentiu gravemente. Vamos começar do início, senhora Falcão. Quero ouvir tudo. Repeti minha história mais uma vez, mostrando novamente as provas. O delegado ouvia atentamente, tomando notas ocasionais, seu rosto endurecendo progressivamente. Isso é um caso clássico de crime premeditado, concluiu ele. E concordo com a sugestão do Dr. Buarque. Uma operação controlada seria a melhor abordagem. Flagrá-los em ato preparatório, com provas irrefutáveis. Como seria isso exatamente? Perguntei. A senhora remarcaria a viagem conforme eles esperam. Nós colocaríamos escutas e câmeras no heliponto. Agentes disfarçados estariam posicionados estrategicamente. Quando eles executassem qualquer ação para sabotar o helicóptero, faríamos a prisão em flagrante. E quanto a Osvaldo? Ele pode colaborar como testemunha, em troca de redução de pena. Seria um elemento-chave para corroborar todo o esquema. Passei a mão pelos cabelos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Era meu filho, a criança que embalei em meus braços, que ensinei a andar, que consolei quando caía e machucava os joelhos. Agora, eu estava prestes a enviá-lo para a cadeia. Preciso de um tempo para pensar, disse finalmente. Compreendo, senhora Falcão, respondeu o delegado. Mas não demore muito. Quanto mais tempo passar, mais risco a senhora corre. Voltei para casa naquela tarde com a mente em turbilhão. Passei pelo Jardim dos Fundos para evitar encontrar Guilherme ou Patrícia. Não confiava na minha capacidade de manter a compostura diante deles naquele momento. No meu quarto, abri a janela e respirei fundo, observando o pôr do sol tingir o céu de São Paulo com tons de laranja e vermelho. Quantos pôres do sol assim testemunhei ao longo da vida? Quantos mais teria, não fosse por aquela ligação providencial de Guilherme, cancelando nossa viagem no último minuto? O destino é curioso. O que deveria ter sido minha sentença de morte tornou-se a chave para minha salvação. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Era Roberta. Dona Iracema, chamou ela baixinho. Posso entrar? Abri a porta. Roberta parecia agitada, os olhos arregalados de preocupação. O que houve? Encontrei mais uma coisa, sussurrou ela, olhando nervosamente por sobre o ombro para garantir que ninguém a ouvia. Estava organizando os documentos do escritório e achei isso escondido atrás da estante. Ela me entregou um envelope pardo. Dentro havia um relatório médico com meu nome. Analisei-o, confusa. Era uma cópia de exames que nunca realizei, indicando um quadro de demência precoce. Isso é forjado, murmurei. Nunca fiz esses exames. Exatamente, concordou Roberta. Acho que eles estavam preparando o terreno. Se a sabotagem do helicóptero falhasse, teriam um plano B. Me declarar mentalmente incapaz, completei, sentindo um novo tipo de horror crescer dentro de mim. Me internar em alguma instituição e tomar controle de tudo. A crueldade do plano era inimaginável. Não bastava tirar minha vida. Se isso falhasse, tirariam minha dignidade, minha autonomia
minha identidade. Naquele momento, tomei minha decisão. Liguei para o delegado Teixeira. Vamos seguir com a operação, disse com uma firmeza que não sentia realmente. Quero acabar com isso de uma vez por todas. Os próximos dias foram um exercício constante de autocontrole. Durante o café da manhã, discutíamos o tempo ou notícias triviais, enquanto eu observava meu filho e minha nora com novos olhos. Cada gesto, cada sorriso, ganhava significados sinistros. Estava pensando em remarcar aquela viagem de helicóptero para sábado. Comentei casualmente durante o jantar. O que acham? Ótima ideia, mãe, respondeu Guilherme prontamente. Posso falar com Osvaldo para verificar a disponibilidade dele. Já falei. Ele está disponível às 10 da manhã. Saindo do Céu Aberto, no Guarujá. Vi Patrícia e Guilherme trocarem um olhar rápido. Um lampejo de triunfo nos olhos dela. Uma sombra de hesitação nos dele. Perfeito, disse Patrícia sorrindo docemente. Será um passeio inesquecível. Com certeza será, respondi, sustentando seu olhar. Na sexta-feira, véspera da viagem marcada, reuni-me com o delegado Teixeira, Dr. Júlio e Antônio no escritório do advogado para os últimos ajustes do plano. Temos agentes posicionados no L. desde ontem, informou o delegado. As câmeras e microfones estão instalados estrategicamente. Osvaldo está colaborando plenamente. Ele confirmará qualquer contato de seu filho nas próximas 24 horas. E quanto à minha segurança? Perguntei. A senhora não estará sozinha em nenhum momento. Haverá um agente disfarçado como funcionário do L. sempre por perto. Além disso, Antônio estará lá como seu acompanhante. Assenti. A tensão era palpável na sala. Guilherme e Patrícia irão ao L. hoje à noite, continuou o delegado. Recebemos informação de Osvaldo que eles pediram para verificar o helicóptero com antecedência. É quando esperamos que façam a sabotagem. E se eles tentarem algo contra mim antes disso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. O delegado e o advogado trocaram olhares preocupados. Talvez não seja seguro a senhora voltar para casa esta noite, sugeriu o Dr. Júlio. Não, respondi com firmeza. Se eu não voltar, eles suspeitarão. Preciso manter tudo aparentemente normal até o último momento. Relutantes, eles concordaram, mas insistiram que um agente ficasse vigiando a mansão durante a noite. Voltei para casa ao entardecer. A mansão estava silenciosamente opressiva. Encontrei Roberta na cozinha, preparando um chá. Guilherme e Patrícia saíram, informou ela em voz baixa. Disseram que iam jantar fora e resolver alguns assuntos pendentes. Sabíamos exatamente quais assuntos pendentes eram esses. Quer que eu fique aqui esta noite, dona Iracema? Ofereceu Roberta, a preocupação evidente em sua voz. Não é necessário, respondi, tentando sorrir. Vá para casa, descanse. Amanhã será um dia intenso. Depois que ela saiu, tranquei todas as portas e subi para meu quarto. Tomei um banho demorado, tentando relaxar os músculos tensos. Vesti meu pijama favorito, de seda azul marinho, um presente que comprei para mim mesma quando fechei o primeiro grande contrato da minha carreira. Sentei-me na poltrona junto à janela, observando as luzes de São Paulo brilharem na distância. A cidade que me acolheu quando cheguei de Minas Gerais há quase 50 anos. Com pouco mais que sonhos e determinação. Construí um império nesta cidade. Enfrentei preconceito, assédio, tentativas de sabotagem. Superei cada obstáculo com dignidade e perseverança. E agora, enfrentava o maior desafio de todos, a traição do meu próprio sangue. Ouvi o portão da garagem se abrir. Guilherme e Patrícia estavam de volta. Desliguei a luz do quarto e fiquei imóvel na escuridão, ouvindo seus passos no andar de baixo, as vozes abafadas, o som de copos na cozinha. Cerca de meia hora depois, batidas suaves na minha porta. Mãe, a voz de Guilherme. Ainda está acordada? Hesitei por um instante, então respondi. Sim, entre. Ele abriu a porta, permanecendo na soleira. A luz do corredor criava uma silhueta escura, impedindo-me de ver sua expressão claramente. Só queria confirmar o horário de amanhã, disse ele. Saímos às 8, certo? Para chegar ao L. às 10? Isso mesmo, confirmei, mantendo a voz firme. Está tudo pronto?
Houve uma pausa quase imperceptível antes da resposta. Sim, tudo pronto. Vai ser especial. Tenho certeza que será, respondi. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. Quando a porta se fechou, permiti que as lágrimas finalmente rolassem. Seriam estas as últimas palavras que trocaria com meu filho como um homem livre? A próxima vez que nos falássemos, seria através de um vidro na prisão? Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Vesti-me com cuidado. Calças de linho bege, blusa de seda creme, um colar de pérolas que pertenceu à minha mãe. Queria estar impecável para o que estava por vir. Desci para o café e encontrei Patrícia já na cozinha, surpreendentemente animada para alguém que acreditava estar enviando a sogra para a morte em poucas horas. "Bom dia, dona Iracema!" exclamou ela com falsa alegria. "Fiz seu café da manhã favorito, ovos beneditinos e suco de laranja fresco." Observei a comida com desconfiança. Seria possível que... "Não vai comer?" perguntou ela, notando minha hesitação. "Estou sem apetite", respondi. "Apenas o café, por favor." Servi-me uma xícara, tomando o cuidado de pegar o bule eu mesma. Patrícia franziu levemente o senho, mas logo recuperou o sorriso. Guilherme juntou-se a nós momentos depois, aparentando cansaço. Olheiras profundas marcavam seu rosto e suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. "Dormiu mal, filho?" perguntei. "Um pouco", admitiu ele. "Estou ansioso pelo passeio." "Aposto que está", pensei amargamente. Às 8 em ponto, o motorista chegou para nos levar ao Guarujá. Durante todo o trajeto, mantive-me em silêncio, observando a paisagem pela janela enquanto Patrícia falava incessantemente sobre trivialidades. Ao chegarmos ao heliponto céu aberto, avistei Antônio esperando, conforme combinado. Também notei discretamente a presença dos policiais disfarçados. Um fingindo verificar outro helicóptero, outro na recepção, mais um no café ao lado. Osvaldo veio nos receber, o rosto uma máscara de profissionalismo, embora eu pudesse perceber o nervosismo em seus olhos. "Bom dia, senhora Falcão", cumprimentou-me ele. "O helicóptero está pronto. Fizemos todas as verificações necessárias." "Excelente", respondeu Guilherme, colocando a mão no ombro do piloto com falsa camaradagem. "Podemos dar uma olhada antes de embarcar? Minha mãe nunca voou de helicóptero. Está um pouco apreensiva." "Claro", concordou Osvaldo, guiando-nos para o hangar onde o helicóptero aguardava. Era uma aeronave elegante, azul e prata, com o logotipo da empresa de táxi aéreo discretamente pintado na lateral. Parecia perfeitamente normal, seguro. Quem imaginaria que abrigava uma armadilha mortal? Enquanto Guilherme e Patrícia conversavam com Osvaldo, aparentemente sobre detalhes técnicos do voo, vi o delegado Teixeira aproximar-se discretamente. Vestido como um funcionário do heliponto, ele fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. A operação estava em andamento. As provas haviam sido coletadas durante a noite, quando Guilherme e Patrícia vieram inspecionar o helicóptero. Câmeras escondidas registraram o momento exato em que meu filho, sob orientação de Patrícia, sabotou o sistema hidráulico da aeronave. Uma falha que seria catastrófica quando estivéssemos sobrevoando o oceano. O momento da verdade havia chegado. Senti uma calma estranha me envolver, como se estivesse observando tudo de fora do meu corpo. "Antes de embarcarmos", anunciei, fazendo todos se virarem para mim. "Há algo que preciso dizer." O silêncio que se seguiu parecia palpável. Os olhos de Guilherme se arregalaram ligeiramente, enquanto Patrícia mantinha aquele sorriso artificial congelado no rosto. Ao nosso redor, os policiais disfarçados se movimentaram discretamente, aproximando-se como se convergissem para um ponto de ataque. "Esqueci meus óculos de sol no carro", completei sorrindo calmamente. "Guilherme, você poderia buscá-los para mim?" Vi o alívio inundar o rosto dele. Por um momento, pensei ter visto também uma sombra de culpa, rapidamente mascarada. "Claro, mãe", respondeu ele, já se afastando. Assim que Guilherme se distanciou, o delegado Teixeira deu o sinal. Em segundos, policiais surgiram de todos os cantos do heliponto, identificando-se e posicionando-se estrategicamente. O rosto de Patrícia transformou-se numa máscara de horror e confusão.
O que está acontecendo? Perguntou ela, a voz aguda pelo pânico repentino. Meu filho voltava apressado, os óculos na mão, quando 2 policiais o interceptaram. Vi a compreensão lentamente substituir a confusão em seu olhar. Primeiro, incredulidade, depois medo, e finalmente, uma resignação que me partiu o coração. Guilherme Falcão e Patrícia Dumont Falcão, declarou o delegado Teixeira formalmente. Vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado e formação de quadrilha. Enquanto um policial lia os direitos para os dois, Patrícia transformou-se completamente. A máscara de Nora dedicada caiu, revelando a mulher calculista que eu sempre suspeitara existir sob a superfície. Isso é um absurdo, gritou ela, debatendo-se enquanto a algemavam. Não tem provas de nada. Temos todas as provas necessárias, respondeu o delegado calmamente, incluindo o registro em vídeo da sabotagem realizada ontem à noite neste helicóptero, as transferências bancárias suspeitas, os documentos do seguro fraudulento e o testemunho do Sr. Osvaldo. Ao ouvir isso, Patrícia lançou um olhar de ódio puro na direção do piloto, que recuou instintivamente. Guilherme, por outro lado, permanecia em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando finalmente levantou a cabeça, seu olhar encontrou o meu. Não havia raiva ali, apenas uma tristeza infinita e algo que parecia... vergonha? Mãe, sussurrou ele, enquanto era conduzido para a viatura. Eu... Não conseguiu terminar a frase. Talvez fosse melhor assim. O que poderia dizer para justificar o que planejara fazer? Permaneci imóvel, observando as viaturas se afastarem. Antônio aproximou-se e colocou gentilmente a mão em meu ombro. Acabou, Iracema, disse ele suavemente. Mas eu sabia que não era verdade. Para mim, aquilo não era um fim, mas o início de um novo capítulo doloroso, um que envolveria depoimentos, julgamentos, manchetes de jornais e a exposição pública da nossa tragédia familiar. Vamos para casa, respondi, sentindo-me repentinamente exausta. A mansão dos Falcão parecia estranhamente vazia quando retornei naquela tarde. Roberta me esperava na entrada, o rosto ansioso. Deu tudo certo, dona Iracema? Perguntou ela, ajudando-me a tirar o casaco. Se podemos chamar isso de dar certo, respondi com amargura. Meu filho está preso, acusado de tentar me matar. Não sei se algo assim pode ser considerado um sucesso. Roberta assentiu em silêncio. Não havia realmente palavras de conforto adequadas para uma situação tão extraordinária. Preparei um chá, disse ela finalmente. A senhora deveria descansar um pouco. Foi um dia... difícil. Aceitei a sugestão, subindo para meu quarto. Mas o descanso não veio. Passei horas sentada junto à janela, observando o jardim onde Guilherme costumava brincar quando criança. A imagem do menino sorridente sobrepunha-se à do homem algemado sendo levado pela polícia. Onde eu havia errado? Esta pergunta me atormentaria nos dias, semanas e meses que se seguiram. O processo judicial avançou com uma rapidez incomum para os padrões brasileiros, talvez devido à notoriedade do caso. A imprensa, é claro, teve um dia de festa. Herdeiro tenta matar mãe milionária para ficar com fortuna, anunciavam as manchetes. Nosso drama familiar exposto em cada banca de jornal, em cada noticiário. A fase de instrução do processo revelou detalhes ainda mais perturbadores sobre o plano e suas motivações. 2 semanas após as prisões, encontrei-me com o promotor de justiça encarregado do caso, Dr. Vicente Amaral. Era um homem de meia-idade, com olhos perspicazes e uma reputação de integridade inatacável. Senhora Falcão, começou ele, depois dos cumprimentos iniciais. As investigações trouxeram à tona alguns fatos que a senhora precisa conhecer. Sentada no gabinete austero da promotoria, ouvi em silêncio enquanto ele delineava a verdadeira extensão do plano e da manipulação de Patrícia. Sua nora tem um histórico preocupante, explicou o Dr. Vicente, consultando uma pasta repleta de documentos. Antes de conhecer seu filho, ela foi casada com um empresário idoso de Belo Horizonte, que morreu de forma suspeita, oficialmente um ataque cardíaco, mas houve rumores de envenenamento. Ela herdou uma quantia considerável. Isso confirmava o que Antônio já havia descoberto.
Mas o promotor tinha mais. Poucos meses depois, ela conheceu seu filho em um evento empresarial. O relacionamento progrediu rapidamente. Eles estavam noivos em menos de 3 meses. Recordei-me daquela época. Fiquei surpresa com a velocidade do relacionamento, mas Guilherme parecia tão feliz que sufoquei minhas preocupações. Outro erro de julgamento da minha parte. Encontramos evidências de que ela manipulava seu filho sistematicamente. Continuou o promotor. Ele havia contraído dívidas substanciais com jogos de azar, algo que aparentemente escondia de todos. Patrícia descobriu isso, e em vez de ajudá-lo a superar o vício, usou-o como ferramenta de controle. Senti um nó se formar na garganta. Guilherme, viciado em jogos? Como não percebi? Há mais, acrescentou o Dr. Vicente, seu rosto assumindo uma expressão ainda mais grave. Acreditamos que este não seria o primeiro crime do casal. Existem indícios de fraudes financeiras sistemáticas nas empresas sob gestão do seu filho, além de possíveis desvios de recursos da sua própria empresa. Estamos investigando. Saí da promotoria atordoada com as revelações. Meu motorista me aguardava, mas pedi que me deixasse caminhar um pouco. Precisava de ar, de espaço para processar tudo aquilo. Encontrei-me vagando pelo Parque Ibirapuera, observando as pessoas ao redor. Famílias felizes, crianças correndo, casais de mãos dadas. Vidas normais, sem o peso da traição que eu carregava. Quando finalmente retornei à mansão, já era noite. Encontrei Luciano, meu irmão, sentado na sala de estar. Ele voltara às pressas de Londres assim que soube do ocorrido. Maninha, disse ele, levantando-se para me abraçar. Era o único que ainda me chamava assim, um eco da nossa infância em Minas. Nos braços do meu irmão, permiti-me finalmente desmoronar. Chorei como não chorava desde a infância. Soluços profundos que vinham do âmago do meu ser, carregando a dor, a decepção, a culpa e a raiva acumuladas. Luciano não disse nada, apenas me segurou, transmitindo através daquele abraço o apoio silencioso de quem compartilhou minha história desde o princípio. Quando finalmente me acalmei, ele me conduziu até o sofá e serviu 2 taças de vinho. "O que pretende fazer agora?" perguntou suavemente. "Não sei", admiti. "Como seguir adiante depois disso? Como olhar para meu filho através do vidro da prisão, sabendo o que ele planejava fazer? Um dia de cada vez", respondeu Luciano pragmaticamente. "É como sempre fizemos desde que nossos pais morreram e tivemos que nos virar sozinhos. Um dia de cada vez." Ele tinha razão. Era o único caminho possível. Colocar um pé na frente do outro e seguir adiante, independentemente do quão difícil parecesse. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Dr. Júlio Buarque. O advogado parecia desconfortável ao telefone. "Dona Iracema, Guilherme está pedindo para vê-la", informou ele. "Sei que é um pedido difícil, mas..." "Irei", interrompi, surpreendendo a mim mesma com a decisão instantânea. O centro de detenção provisória era um lugar opressivo. Paredes cinzentas, guardas de expressão severa, um cheiro indescritível de desinfetante misturado com desespero humano. Fui conduzida através de corredores e portões de segurança até uma sala de visitas. Uma mesa de metal parafusada ao chão, 2 cadeiras igualmente fixas, uma janela pequena com grades. Quando Guilherme entrou, escoltado por um guarda, quase não o reconheci. Em apenas 2 semanas, parecia ter envelhecido anos. O rosto magro, a barba por fazer, os olhos vermelhos e fundos. "Mãe", disse ele com voz rouca quando o guarda se afastou. "Você veio." Havia surpresa genuína em sua voz, como se realmente não esperasse que eu atendesse seu pedido. "Por que, Guilherme?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Simples, direta, carregando todo o peso da minha incompreensão. Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. "Comecei a jogar na faculdade", respondeu após um longo silêncio. "Pequenas apostas no início, nada sério. Depois os valores foram aumentando. Quando percebi, já devia quantias que não conseguiria pagar com meu salário." Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos despenteados. "Comecei a desviar dinheiro da pousada. Pequenas quantias no começo, convencendo-me de que devolveria logo. Mas as dívidas só cresciam.
Então conheci Patrícia. Ela descobriu sobre os desvios, sobre o jogo. Em vez de me denunciar, disse que me ajudaria, que tínhamos que ser criativos. Criativos, repeti amargamente. É assim que você chama planejar a morte da sua mãe? Ele estremeceu como se eu o tivesse esbofeteado. No início não era esse o plano, defendeu-se com voz fraca. Primeiro, ela sugeriu que convencêssemos você a transferir a gestão das empresas para nós. Quando isso não funcionou, vieram outras ideias, cada vez mais extremas. Patrícia é persuasiva. Não tente culpá-la exclusivamente. Interrompi com firmeza. Você é um homem adulto, Guilherme. Fez suas escolhas. Ele assentiu lentamente, a derrota evidente em cada linha do seu corpo. Eu sei, e vou pagar por elas. Só queria que você soubesse que... Hesitei. Várias vezes. Na última hora, quando liguei cancelando a primeira viagem, foi porque não consegui seguir adiante. Mas depois reconsiderou. Observei friamente. Patrícia disse que os agiotas estavam perdendo a paciência, que eles nos matariam se não pagássemos. Convenceu-me que era nossa única saída. Olhei para aquele homem diante de mim, meu filho, meu herdeiro, a continuação do meu legado. Havia tanta distância entre nós agora, um abismo que talvez nunca pudesse ser transposto. Eu sinto muito, mãe, sussurrou ele, lágrimas escorrendo pelo rosto abatido. Sei que não significa nada dizer isso agora, mas eu sinto muito. Levantei-me, incapaz de ouvir mais. O guarda abriu a porta, pronto para me escoltar para fora. Mãe, chamou Guilherme uma última vez. Você acha que um dia poderá me perdoar? Parei na porta sem me virar. Não sei, Guilherme. Sinceramente, não sei. Nos meses que se seguiram, imergi no caso como forma de lidar com a dor. Trabalhei incansavelmente com os investigadores, fornecendo documentos, testemunhando, revivendo cada detalhe doloroso para garantir que justiça fosse feita. A extensão dos crimes foi se revelando gradualmente. Além da tentativa de homicídio, havia anos de fraudes financeiras, falsificação de documentos, desvios sistemáticos. A pousada Águas Claras em Campos do Jordão estava efetivamente falida. Os lucros informados a mim eram pura ficção. Patrícia manteve-se irredutível, negando todas as acusações mesmo diante de provas irrefutáveis. Durante o julgamento, sentada no banco das testemunhas, ela me encarava com um ódio palpável. Se olhares pudessem matar, eu teria caído fulminada ali mesmo. Guilherme, por outro lado, confessou tudo. Sua colaboração com a justiça, detalhando cada aspecto do esquema criminoso, foi fundamental para o caso. O julgamento durou 3 semanas. A cada dia, eu me sentava na primeira fila, ouvindo depoimentos, revivendo a traição, sentindo os olhares curiosos e por vezes compadecidos dos presentes. Não era apenas meu filho sendo julgado, era minha vida inteira, minhas escolhas, minha capacidade como mãe. Antônio me acompanhou em cada sessão, um pilar de força silenciosa ao meu lado. Luciano alternava-se entre Londres e São Paulo, cuidando dos negócios internacionais que não podiam esperar, mais presente nos momentos cruciais. Quando o juiz anunciou o veredito, a sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos, familiares das partes envolvidas, todos aguardando o desfecho daquele drama que capturara a imaginação pública. Os réus, Guilherme Falcão e Patrícia Dumont Falcão, são declarados culpados de todas as acusações, pronunciou o juiz com voz solene. A sentença foi severa. 12 anos de reclusão para Guilherme, com possibilidade de progressão de regime após cumprimento de 1/3 da pena, considerando sua colaboração com a justiça. Para Patrícia, 18 anos, em regime inicialmente fechado. Quando os oficiais de justiça conduziram os réus para fora, Guilherme olhou para mim uma última vez. Não havia mais súplica em seu olhar, apenas uma aceitação resignada do seu destino. Saí do tribunal cercada por seguranças, ignorando os microfones empurrados em minha direção, as perguntas gritadas pelos repórteres. Entrei rapidamente na limusine que me aguardava, finalmente deixando escapar o suspiro que parecia estar preso em meu peito desde o início de tudo aquilo. "Para casa, senhora?" perguntou o motorista. Hesitei.
A mansão dos Falcão, com suas memórias, seus fantasmas, seus cômodos agora vazios demais, não parecia mais um lar. Não, decidi. Para o sítio Recanto dos Ipês, em Atibaia. Era uma propriedade que comprara anos atrás como refúgio de fins de semana. Uma casa de campo confortável, mas discreta, cercada por um pomar de ipês que explodia em flores amarelas na primavera. Um lugar de paz, longe dos holofotes e do burburinho da cidade. Enquanto o carro serpenteava pelas estradas que levavam para fora de São Paulo, refleti sobre o caminho que me trouxera até ali. A menina determinada de Minas Gerais que sonhava alto. A jovem empresária que enfrentou preconceitos e obstáculos. A mulher de negócios bem-sucedida que construiu um império. A mãe que acreditava conhecer seu filho. E agora? O que eu era agora? Uma sobrevivente, talvez. Alguém que encarara a mais profunda das traições e continuava de pé. Ao chegarmos ao sítio, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Caminhei pelo jardim até meu banco favorito, sob um ipê centenário. Sentei-me, respirando o ar puro da montanha, sentindo a brisa suave no rosto. Pela primeira vez desde que tudo começara, permiti-me vislumbrar o futuro. Não o que poderia ter sido, mas o que ainda poderia ser. Um futuro diferente do que planejara, certamente, mas ainda assim, um futuro. Um dia de cada vez, sussurrei para mim mesma, repetindo o conselho de Luciano. Era tudo o que podia fazer agora. Um dia de cada vez. Os ipês amarelos do sítio Recanto dos Ipês tornaram-se meu refúgio durante os meses que se seguiram. Aquela propriedade em Atibaia, que antes era apenas um escape ocasional dos fins de semana, transformou-se no meu lar. Vendi a mansão no Morumbi. Não conseguia mais caminhar por aqueles corredores sem ouvir os ecos da traição em cada canto. O outono chegou, pintando as folhas de tons dourados e vermelhos. Comecei a acordar com o nascer do sol e a dormir com seu poente, um ritmo natural que há décadas não experimentava. A simplicidade daquela vida tinha um efeito curativo, como se cada manhã entre as árvores lavasse um pouco da amargura acumulada. Roberta continuou comigo, agora não mais como secretária, mas como uma espécie de dama de companhia, e ouso dizer, amiga. Montamos um pequeno escritório em uma das salas do sítio, de onde eu poderia administrar o que restou do meu império. A senhora deveria considerar vender as outras propriedades também, sugeriu Roberta numa manhã, enquanto revisávamos os relatórios financeiros. O mercado está favorável e seria um corte definitivo com o passado. Considerei a ideia. Meu império hoteleiro estava reduzido após descobrirmos a extensão dos desvios realizados por Guilherme. A pousada Águas Claras em Campos do Jordão estava tecnicamente falida, precisando de uma injeção massiva de capital para se recuperar. Outros empreendimentos também sofreram, embora em menor escala. Talvez você tenha razão, respondi, mas não quero tomar decisões precipitadas. Algumas dessas propriedades construí do zero, tijolo por tijolo. Entendo, mas às vezes, soltar é necessário para seguir em frente. Suas palavras ficaram comigo durante dias. Soltar, seguir em frente. Conceitos simples, mas tão difíceis de executar quando estão entrelaçados com décadas da sua vida. Numa tarde particularmente agradável, enquanto tomava chá na varanda, recebi uma visita inesperada. O Dr. Júlio Buarque, meu advogado de longa data, subiu a Alameda de Ipês em seu carro elegante. Dona Iracema, cumprimentou-me ele, aceitando a xícara de chá que Roberta lhe ofereceu. Espero não estar interrompendo sua tranquilidade. De forma alguma, assegurei. É bom ver um rosto amigo. Vim pessoalmente porque o assunto é delicado, explicou ele. Guilherme está solicitando autorização para trabalhar na penitenciária. Ele tem direito a isso pela legislação e aparentemente demonstrou bom comportamento nesses primeiros meses. Senti um aperto no peito ao ouvir o nome do meu filho. Evitava pensar nele, empurrando as lembranças para um canto distante da mente. Mas elas sempre encontravam um jeito de voltar. Que tipo de trabalho? Na biblioteca da penitenciária, principalmente. Ele tem formação adequada e, segundo o diretor, tem se dedicado à leitura constantemente desde que chegou. Assenti lentamente.
A imagem de Guilherme entre livros não me surpreendeu. Quando criança, costumava encontrá-lo adormecido com um livro sobre o peito, a luz do abajur ainda acesa. Ele precisa da minha autorização para isso? Não exatamente, respondeu o advogado. Mas ele pediu que eu verificasse se você teria alguma objeção. Parece importante para ele. Olhei para o horizonte, onde o sol começava sua descida por trás das montanhas. Por que Guilherme se importaria com minha opinião agora? Depois de tudo que fez, por que minha aprovação ainda significaria algo? Diga a ele que não tenho objeções. Respondi finalmente. Se isso ajudar na sua reabilitação. A palavra soou estranha em meus lábios. Poderia alguém que planejou matar a própria mãe realmente se reabilitar? Existia redenção possível para tal ato? Há mais uma coisa, acrescentou o Dr. Júlio hesitante. Ele escreveu uma carta para a senhora. Pediu-me que entregasse pessoalmente. Estendeu-me um envelope simples, sem adornos. Peguei-o com dedos levemente trêmulos, sentindo o peso das palavras não lidas. Obrigada, disse eu, colocando o envelope ao meu lado sem abri-lo. Lerei quando estiver preparada. Ah, o advogado pareceu compreender. Conversamos mais um pouco sobre assuntos práticos, o andamento dos processos, a situação das empresas, as ofertas que começavam a surgir para a compra de algumas propriedades. Quando ele partiu, o envelope permaneceu intocado na mesa da varanda. Só tive coragem de abri-lo 3 dias depois, numa madrugada em que o sono teimava em não vir. Sentada na poltrona do meu quarto, com apenas a luz suave do abajur, rompi o lacre. A caligrafia de Guilherme estava diferente, mais contida, menos expansiva. A carta era longa, preenchendo várias páginas com uma letra miúda e cuidadosa. Mãe, começava ele. Não sei se você lerá estas linhas ou se as jogará ao fogo sem um segundo olhar. Qualquer uma das opções seria compreensível. Mas preciso escrever mesmo assim, nem que seja para organizar meus próprios pensamentos neste lugar, onde o tempo parece infinito, e paradoxalmente, não significa nada. Seguia-se um relato doloroso e sem rodeios da sua queda. O vício em jogos que começara na faculdade, as pequenas dívidas que cresceram como bolas de neve, a vergonha que o impediu de pedir ajuda, os desvios de dinheiro que começaram como empréstimos temporários e se tornaram um esquema elaborado. Conheci Patrícia quando já estava afundado em dívidas, escreveu ele. No início, ela parecia minha salvadora, inteligente, decidida, cheia de soluções. Só depois percebi que cada solução me enredava mais em sua teia. Quando finalmente sugeri que deveríamos confessar tudo a você, ela me mostrou documentos que havia recolhido, provas suficientes para me incriminar sozinho, enquanto ela permaneceria inocente aos olhos da lei. Estava preso. A manipulação descrita era sutil e gradual. Pequenas sugestões que evoluíram para planos concretos, sempre apresentados como a única saída possível. O plano do helicóptero foi o ápice, a culminação de um processo de erosão moral que durara anos. Não escrevo isso para me desculpar, continuava ele. Não há desculpa possível para o que planejei fazer. Cada um de nós é responsável por suas próprias escolhas, e eu fiz as minhas. Escrevo apenas para que você saiba que o filho que criou com tanto amor não se transformou em um monstro da noite para o dia. Foi um processo lento, um desvio gradual do caminho, cada passo parecendo menor e mais justificável que o anterior. As últimas linhas ficaram gravadas em minha mente. Não peço seu perdão, mãe. Sei que há feridas que não cicatrizam e traições que não podem ser desfeitas. Peço apenas que, se um dia sentir que pode, me permita explicar pessoalmente. Até lá, viverei com as consequências dos meus atos, buscando, se não a redenção, ao menos a compreensão do que me levou até aqui. Chorei quando terminei de ler. Não lágrimas de autocomiseração ou raiva, mas de uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido e nunca seria. Por aquele menino que embalei em meus braços, que ensinei a andar, que vi crescer com tanto orgulho e esperança. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Júlio. Quero visitá-lo, anunciei, surpreendendo a mim mesma com a decisão. Guilherme, quero vê-lo. A visita foi marcada para a semana seguinte. Nos dias que antecederam, oscilei entre a certeza e a dúvida. O que eu diria?
O que eu queria ouvir? Haveria algum propósito real nesse encontro? Ou estava apenas revirando feridas que tentava cicatrizar? O centro de detenção provisória parecia ainda mais sombrio na minha segunda visita. Talvez porque agora não estava mais movida pela raiva ou pelo choque, mas por uma emoção mais complexa e difícil de nomear. Quando Guilherme entrou na sala de visitas, notei mudanças sutis. Estava mais magro, sim, mas havia algo em seus olhos. Uma clareza que não estava presente antes, como se as camadas de auto-engano tivessem sido removidas. "Mãe", disse ele simplesmente, sentando-se à minha frente. "Você veio. Li sua carta", respondi. "Queria compreender melhor." Conversamos por quase 2 horas. Sem acusações, sem defensivas. Apenas uma mulher tentando entender como o filho que criou chegou àquele ponto e um homem tentando explicar o inexplicável até para si mesmo. "O vício é uma coisa insidiosa", explicou ele em determinado momento. "Começa como uma diversão, uma emoção passageira. Quando você percebe que perdeu o controle, já está afundado demais para admitir." Falou da vergonha que sentiu ao perceber que estava desviando dinheiro da empresa, da mentira que contava a si mesmo de que devolveria tudo antes que eu descobrisse. De como, quando o buraco ficou grande demais para esconder, Patrícia surgiu com suas sugestões cada vez mais extremas. "Eu hesitei muitas vezes", confessou, especialmente na véspera daquela primeira viagem de helicóptero. "Não consegui seguir adiante. Foi por isso que liguei cancelando. Mas depois reconsiderou. Observei sem acusação, apenas constatando um fato. Sim, Patrícia era convincente, e eu estava desesperado. Os agiotas começaram a fazer ameaças, não apenas contra mim, mas contra ela também. Eu me sentia encurralado, sem saída. Quando o tempo da visita acabou, levantei-me para sair, mas hesitei junto à porta. "Estou vendendo a mansão", informei. "Na verdade, já vendi. Estou morando no sítio em Atibaia agora." Vi uma sombra de tristeza passar pelo rosto dele. Mais uma conexão com o passado que se desfazia. "Entendo", respondeu simplesmente. "Mas estou mantendo a casa de praia em Santos", acrescentei. "Aquela onde passávamos os verões quando você era pequeno. Achei que, talvez um dia." Deixei a frase no ar, incapaz de concluí-la. Um dia o quê? Ele seria libertado? Voltaríamos a ser uma família? Parecia uma esperança tola e distante demais. Guilherme assentiu, um brilho de algo parecido com gratidão nos olhos. "Obrigado, mãe." Saí da prisão naquele dia sem respostas definitivas, mas com um peso menor no coração. Não era perdão, ainda não. Talvez nunca fosse. Mas era um começo, um pequeno passo em direção a algum tipo de resolução. Nas semanas seguintes, mergulhei em um novo projeto. Com a ajuda de Roberta e Antônio, comecei a estruturar uma fundação, a Fundação Novo Amanhecer, dedicada a auxiliar idosos vítimas de abuso familiar e financeiro. "A senhora tem certeza?" perguntou Roberta quando apresentei a ideia. "Será como reviver tudo constantemente." "Talvez", admiti, "mas se minha experiência puder ajudar outras pessoas a evitar o mesmo destino, terá algum propósito." A fundação rapidamente se tornou meu foco principal. Vendi mais propriedades, redirecionando recursos e energia para este novo empreendimento. Contratei especialistas em gerontologia, assistentes sociais, advogados especializados em direito do idoso. Criamos uma linha direta para denúncias, abrigos temporários, assistência jurídica gratuita. Em 6 meses, já havíamos atendido mais de 50 casos. Alguns assustadoramente semelhantes ao meu. Filhos desviando recursos de pais idosos, manipulação psicológica, isolamento social forçado, até mesmo violência física. A magnitude do problema era maior do que eu imaginava. "É epidêmico", comentou o Dr. Amanda Soares, a geriatra-chefe da fundação, durante uma reunião. "E largamente subnotificado. Muitos idosos sentem vergonha, não querem denunciar os próprios filhos ou simplesmente não reconhecem que estão sendo abusados." O trabalho era árduo, muitas vezes desanimador, mas dava um propósito à minha dor. Cada pessoa que conseguíamos ajudar era uma pequena vitória contra o tipo de tragédia que quase destruiu minha vida.
Numa tarde de outono, quase um ano após a prisão de Guilherme, recebi a visita de uma senhora de cerca de 70 anos. Chamava-se Dulce Mendonça, e seu caso havia sido um dos primeiros atendidos pela Fundação. Vim agradecer pessoalmente, Dona Iracema, disse ela, sentando-se na varanda do sítio enquanto Roberta servia chá. Seu apoio mudou minha vida. Dulce fora vítima do próprio sobrinho, que assumira sua curatela após um pequeno AVC e começara a dilapidar seu patrimônio. Com nossa ajuda, ela recuperara não apenas o controle de seus bens, mas sobretudo sua autonomia. A senhora é uma inspiração, continuou ela. Transformar uma tragédia pessoal em ajuda para os outros é admirável. Sorri, tocada pelo elogio genuíno. Não foi fácil, admiti. Houve dias em que só queria me esconder do mundo, mas aprendi que a dor compartilhada pesa menos. E seu filho? Perguntou ela hesitantemente. Perdoe-me se estou sendo indiscreta. Está tudo bem, assegurei. Guilherme está progredindo, acredito. Trabalha na biblioteca da penitenciária, começou a estudar direito à distância. Visito-o mensalmente agora. Era verdade. Após aquela primeira visita, estabelecemos um ritmo regular de encontros. Não eram fáceis. Havia ainda momentos de tensão, tópicos que evitávamos, feridas que continuavam abertas. Mas também havia vislumbres do filho que conheci, momentos de conexão genuína que me davam uma esperança cautelosa. E quanto a perdão? Perguntou Dulce suavemente. A senhora conseguiu perdoá-lo? A pergunta pairou no ar da tarde outonal. Olhei para os ipês do jardim, alguns ainda com suas últimas flores amarelas resistindo bravamente. Estou aprendendo que o perdão não é um destino, mas uma jornada. Respondi finalmente. Não acontece de uma vez, como um raio que ilumina tudo. Vem em pequenos momentos, em frágeis reconexões. Alguns dias consigo, outros não, e talvez seja assim para sempre. Dulce assentiu, compreensiva. Sabia as palavras. Quando ela se foi, permaneci na varanda observando o pôr do sol. Luciano viria de Londres na semana seguinte para passar alguns dias comigo. Antônio e Catarina jantariam comigo no sábado. Nossos encontros semanais se tornaram uma âncora de normalidade em minha nova vida. E na segunda-feira, visitaria Guilherme novamente. A vida continuava, não como eu planejara, mas como se apresentava agora, com suas cicatrizes e feridas, mas também com possibilidades inesperadas de renascimento e propósito. Naquela noite, antes de dormir, sentei-me à escrivaninha e escrevi em meu diário, um hábito que retomara recentemente. Hoje compreendi algo importante. A traição de Guilherme e Patrícia quase tirou minha vida, não apenas fisicamente, mas em essência. Por meses, vivi como uma sombra, consumida pela dor e pela raiva. Mas aos poucos, estou recuperando não apenas a vontade de viver, mas de fazer diferença. A Fundação Novo Amanhecer já ajudou dezenas de idosos em situação semelhante à minha. Cada história de superação que testemunho me fortalece. Fiz uma pausa, refletindo sobre o caminho percorrido e o que ainda estava por vir. Não sei o que o futuro reserva para mim e Guilherme. Talvez nunca recuperemos completamente o que perdemos. Mas hoje, pela primeira vez, consigo vislumbrar um caminho possível. Não de volta ao que éramos, mas em direção a algo novo, algo ainda indefinido, mas com espaço para crescimento e, quem sabe, alguma forma de reconciliação. Não será fácil nem rápido. Carregarei sempre as cicatrizes desta traição. Mas hoje, finalmente, sinto que estou sobrevivendo não apenas por sobreviver, mas por escolha. Fechei o diário e apaguei a luz. Pela janela aberta, o perfume dos ipês invadia suavemente o quarto. Amanhã seria um novo dia, com seus próprios desafios e possibilidades. E eu estaria pronta para enfrentá-los. Não como vítima, mas como sobrevivente. Como a Iracema Falcão que sempre fui, resiliente, determinada, seguindo em frente apesar das adversidades. A mulher que quase perdeu tudo, inclusive a vida, mas que encontrou um novo propósito justamente onde menos esperava, nas cinzas da maior traição que poderia imaginar. Eu nunca imaginei que estaria aqui, compartilhando minha história com vocês.
Quando recebi aquela ligação do meu filho cancelando nossa viagem de helicóptero, não fazia ideia de que esse momento mudaria completamente o rumo da minha vida. A intuição que me fez desconfiar daquele telefonema salvou minha vida, literalmente. O plano que descobri era impensável. Meu próprio filho, Guilherme, junto com minha nora Patrícia, havia planejado nos mínimos detalhes um acidente de helicóptero que tiraria minha vida. A aeronave cairia em um ponto estratégico do oceano, onde demoraria dias para encontrarem qualquer vestígio. Tudo por dinheiro, para herdar minha fortuna, construída ao longo de décadas de trabalho árduo no ramo hoteleiro. Como vocês acompanharam, as evidências foram se acumulando. Os documentos encontrados no escritório deles, as conversas gravadas, o seguro de vida fraudulento, o depoimento do piloto Osvaldo. Com a ajuda de pessoas leais como Roberta, minha secretária, Antônio, meu amigo ex-policial federal, e profissionais como o delegado Teixeira e o advogado Dr. Júlio Buarque, consegui não apenas descobrir toda a extensão do plano, mas também garantir que a justiça fosse feita. A operação no heliponto Céu Aberto foi o ponto culminante dessa história. O momento em que meu filho e minha nora foram presos em flagrante, tentando sabotar o helicóptero para o que seria nossa viagem fatal. A cena deles sendo algemados e levados pela polícia ficará para sempre gravada na minha memória. O julgamento revelou verdades ainda mais dolorosas. O vício em jogos de Guilherme, as dívidas crescentes, os desvios de dinheiro das empresas, a manipulação exercida por Patrícia. Meu império estava sendo dilapidado lentamente, enquanto eu, cegamente, confiava na administração do meu próprio filho. Quando a sentença foi proferida, 12 anos para Guilherme, 18 para Patrícia, não senti alívio ou satisfação, apenas um vazio imenso, um luto pelo que poderia ter sido e nunca seria. Mas a vida segue seu curso, inexorável. Vendi a mansão no Morumbi, carregada de memórias agora manchadas, e encontrei refúgio no sítio Recanto dos Ipês, em Atibaia. Foi lá, entre aquelas árvores centenárias, que comecei meu processo de cura e, mais importante, encontrei um novo propósito. A Fundação Novo Amanhecer nasceu da minha dor, mas cresceu além dela. Hoje ajudamos dezenas de idosos que enfrentam situações semelhantes: abuso financeiro, manipulação psicológica, isolamento forçado. Cada caso resolvido, cada pessoa que recupera sua autonomia e dignidade é uma pequena vitória contra o tipo de tragédia que quase destruiu minha vida. Minha relação com Guilherme está em um terreno incerto. Visito-o mensalmente na penitenciária. Nossas conversas são difíceis, repletas de tópicos que evitamos, mas também de momentos de conexão genuína que me dão uma esperança cautelosa. Ele trabalha na biblioteca, estuda direito à distância, busca alguma forma de redenção, se é que tal coisa existe para o que ele planejou fazer. O perdão, aprendi, não é um momento único e transformador. É um processo contínuo, com avanços e recuos. Alguns dias consigo olhar para meu filho e ver além do seu crime. Outros, a dor da traição parece fresca como no primeiro dia. Compartilho essa história não em busca de simpatia ou comiseração, mas porque acredito que ela pode ajudar outras pessoas. Talvez você conheça alguém em situação semelhante, um idoso isolado, alguém cuja família demonstra um interesse repentino e excessivo por seus bens, decisões financeiras questionáveis tomadas por filhos ou netos. Se esse for o caso, não hesite em buscar ajuda. A vergonha e o medo de expor problemas familiares muitas vezes silenciam as vítimas, permitindo que o abuso continue. Aprendi da maneira mais dura possível que a confiança, uma vez quebrada, raramente pode ser completamente restaurada. Mas também aprendi sobre resiliência, sobre encontrar força onde parecia não haver nenhuma, sobre construir um novo propósito a partir das ruínas do antigo. Hoje, aos 69 anos, vivo uma vida que nunca imaginei. Mais simples em alguns aspectos, mais complexa em outros. Rodeada por pessoas que provaram sua lealdade nas circunstâncias mais extremas, construindo, tijolo por tijolo, um legado diferente do que planejei, mas igualmente significativo. Se você chegou até aqui comigo, agradeço de coração.
Não foi fácil reviver cada momento dessa jornada, mas sinto que valeu a pena se minha história puder alertar mesmo que uma única pessoa, salvar mesmo que uma única vida. O canal Vovó Lembrou existe exatamente para isso, para dar voz a histórias como a minha. Histórias de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Histórias que podem servir de alerta, de inspiração, de consolo para quem passa por situações semelhantes. Por isso, peço que se inscreva no canal se ainda não o fez. Cada novo inscrito significa mais uma pessoa alcançada, mais uma possível vida transformada. Deixe seu like neste vídeo. Acredite, deu trabalho gravar este relato, reviver cada momento doloroso dessa traição. Seus likes e inscrições ajudam nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que podem precisar ouvir histórias como esta. E por favor, deixe seu comentário. Conte o que achou, de onde você é, se conhece alguém que já passou por algo parecido. Seus comentários não apenas me confortam, mostrando que meu relato não foi em vão, mas também criam uma comunidade de apoio para outras pessoas que possam estar enfrentando situações semelhantes. Se puder, também gostaria de pedir que considere ajudar o canal através do Valeu Demais. É uma forma de doação que auxilia a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais histórias como esta diariamente. Produzir conteúdo de qualidade demanda recursos, e sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos o canal ativo e em crescimento. Com sua ajuda, podemos continuar dando voz a pessoas que, como eu, têm histórias importantes para compartilhar. Histórias que podem educar, alertar e, em alguns casos, até mesmo salvar vidas. Agradeço do fundo do coração por ter me ouvido. Contar essa história não foi fácil. As feridas, embora mais cicatrizadas, ainda estão lá. Mas como disse antes, a dor compartilhada pesa menos. E se meu relato puder evitar que outras pessoas passem pelo que passei, cada lágrima derramada terá valido a pena. Sou Iracema Falcão, e esta foi minha história. Uma história de traição e perda, sim, mas também de sobrevivência e renascimento. De como quase perdi tudo, inclusive a vida, mas encontrei um novo propósito e, talvez mais importante, um novo significado para o que significa realmente viver. Até o próximo relato no canal Vovó Lembrou. Não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like, comente e, se puder, contribua com o Valeu Demais. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias como esta todos os dias. E lembre-se sempre, confie em sua intuição. Aquela sensação inexplicável que me fez desconfiar daquela ligação do meu filho salvou minha vida. Às vezes, nosso instinto sabe muito mais do que nossa mente racional está disposta a admitir.